Olá pessoal, vamos dar início a mais um módulo do nosso curso completo de matemática, curso promovido pelo site mjailton.com.br e o site intelimax.com.br. Nessa aula nesse módulo, nós vamos aprender equações, nós vamos estudar equações. A partir dessa aula você vai com certeza dominar esse assunto de equações. Para que nós possamos falar de equações, vamos primeiramente estudar a igualdade. Como nós vamos ver na frente, igualdade é um dos componentes de uma equação. Existem alguns símbolos matemáticos, que representam sentenças matemáticas. Por exemplo, esse sinal nós lemos diferente, é diferente de. Nós vamos ver também que existe esse sinal que representa é maior que. Aqui nós temos é menor que e, finalmente, o sinal de é igual a. Então, esses são alguns, tem outros sinais que representam sentenças matemáticas. Dentre esses, nós vamos estudar esse aqui, que é o sinal da igualdade. Então, uma sentença matemática onde se usa o símbolo igual representa uma igualdade. Então, toda vez que nós tivermos uma sentença matemática e tivermos esse símbolo de igual, nós estamos dizendo que está representando uma igualdade. Isso parece óbvio. Mas esses conceitos, eles, embora pareçam bastante óbvios, mas dependendo da situação que você está utilizando, você vai precisar usar isso que parece óbvio para você sair de uma determinada situação. Então, por exemplo, nós temos aqui a seguinte igualdade. 16 mais 9 igual a 25. Essa é uma sentença matemática verdadeira, porque 16 mais 9 é igual a 25. Eu ainda poderia representar esse 25 como sendo uma outra sentença matemática. Dizer que 24 menos 3 também dá 25. E ainda poderia representar assim, 2 ao quadrado mais 3 vezes 6 mais 6 vai dar 25. 2 ao quadrado vai dar 4. 3 vezes 6 vai dar 18. 18 com 4 vai dar 22. 22 com mais 3 também deu 25. E ainda poderia dizer o seguinte, que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Ou seja, 9 mais 16 igual a 25. Então, em todos os casos, nós temos uma sentença matemática representada por esse sinal aqui de igualdade. Então, todos eles nós dizemos então que temos uma igualdade. Então, de um modo geral, nós podemos representar uma igualdade da seguinte forma. A igual a B, onde A e B são nomes diferentes para o mesmo número. Ou seja, eu tenho aqui 16 mais 9. Eu posso tanto dizer 16 mais 9, como posso dizer 25. Vai dar a mesma coisa, são igualdades. Então, igualdade sempre vai ser A igual a B. A vai ser um número e B vai ser o outro. Ou seja, vão ser, na verdade, o mesmo número, só que formas representadas diferentes. Então, analisando cada um, nós temos aqui sendo o A e aqui sendo o B. Veja que o A, nesse primeiro caso, nós representamos por 16 mais 9, que é quanto? 25. O A aqui ficou 28 menos 3, e aqui o B. Assim, a mesma forma esse, e da mesma forma esse. Então, veja que em todos os casos nós temos uma igualdade. Agora, uma particularidade é o seguinte. A expressão matemática, situada à esquerda do símbolo de igual, ela é denominada de primeiro membro. Então, analisa isso. Toda vez que você tiver uma igualdade, aquela expressão matemática que vier à esquerda da igualdade, você vai chamar essa representação de primeiro membro. E a representação matemática situada à direita do símbolo igual vai ser denominada de segundo membro. Então, numa igualdade, nós temos, portanto, dois membros. Um situado à esquerda, denominado primeiro membro, e um situado à direita, denominado segundo membro.
Muito bem, então nós já vimos o que é a igualdade, agora nós vamos falar de algumas propriedades, né, da igualdade. Essas propriedades eu peço que você se atenha com bastante atenção, porque vão ser importantes na solução de problemas matemáticos. A primeira propriedade é chamada de propriedade reflexiva. O que é isso? Se eu digo assim, ó, que 2 é igual a 2, então essa igualdade vai dizer o seguinte, que A vai ser igual a A para qualquer número racional A. Então, qualquer número que seja o A vai ser igual a A. São propriedades que parecem boas, mas que terão um significado lá na frente. A outra propriedade é chamada de propriedade simétrica. E o que é essa propriedade simétrica? A propriedade que nós vimos no exemplo anterior. Eu tenho 2 mais 6 e digo que é igual a 8. Então, 8 é igual a 2 mais 6. Então, 2 mais 6 é igual a 8, implica que 8 vai ser igual a 2 mais 6. O que é que eu fiz aqui? Eu só troquei de membro. Então, se o primeiro membro é igual ao segundo, então o segundo membro é igual ao primeiro. Naquela representação, nós representamos o primeiro membro por A e o segundo membro por B. Então, se A é igual a B, então B igual a A. Nós temos aqui 2 a quarta menos 1 é igual a 15. Implica também dizer que 15 é igual a 2 a quarta menos 1. Na solução de equações, isso que está parecendo óbvio, vai ser de extrema importância. Então, o que diz essa propriedade simétrica? Diz o seguinte, que A vai ser igual a B, implica que B vai ser igual a A para qualquer A e B. Então, se A é igual a B, então B é igual a A para qualquer A e para qualquer B. Então, qualquer valor que você tiver, se você disser que A é igual a B, então B vai ser igual a A. Então, aqui nós temos a propriedade simétrica. Na propriedade reflexiva, A é igual a A para qualquer número racional A. E na propriedade simétrica, A é igual a B, B é igual a A. Nós temos também a propriedade transitiva. Então, veja esse exemplo. Ó. 4 mais 2 é igual a 6. E eu tenho também dizer o seguinte, que 10 é 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. 2 ao quadrado é quanto? 4. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4 não é 10? Então, se eu disser que 6 mais 4 é igual a 10, e se eu disser que 10 é 2 ao quadrado mais 3 vezes 6, isso implica dizer o seguinte, que esse valor aqui, ó, é igual a esse. Então, eu posso dizer que 4 mais 6 vai ser a mesma coisa que 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Isso aqui é chamado de uma propriedade transitiva, muito usado na resolução de sistemas de equação. Outro exemplo, se eu disser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, e 5 ao quadrado igual a 25, logo, eu vou ter o seguinte, que 25, ó, observa que 25 vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Assim como eu poderia dizer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 25. Porque veja que nos dois resultados, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. Então, a conclusão disso é o seguinte. Se A igual a B e B igual a C, então, A vai ser igual a C para quaisquer A, B e C. Então, toda vez que A for igual a B e B for igual a C, então, nós vamos dizer que A vai ser igual a C para quaisquer A, B e C. Veja que aqui ocorreu uma transição de valores. Por isso que nós dizemos que essa propriedade da igualdade é conhecida como propriedade transitiva. Ainda falando de igualdade, nós também temos os princípios da equivalência, né? O que significa isso? O primeiro princípio, nós temos o princípio aditivo. O que é isso? Se eu adicionar o mesmo número aos dois membros de uma igualdade, vamos obter uma nova igualdade. Por exemplo, eu tenho A igual a B, né? Nesse princípio aditivo, eu estou dizendo o seguinte, eu vou adicionar o mesmo valor
para os dois membros da igualdade. Isso significa que eu vou obter uma nova igualdade. Quer dizer, esse valor vai ser verdade. Então, se eu tenho A igual a B, então eu vou adicionar C no primeiro membro e no segundo membro. Isso torna essa igualdade possível. Isso porque eu posso eliminar essa igualdade. Então, pelo princípio aditivo, se eu tenho uma igualdade, eu posso adicionar o mesmo número. Observa que eu adicionei o A, eu adicionei o 6, aliás, o C, e no B eu adicionei também o C. O mesmo valor foi adicionado para os dois membros. Detalhe, eu não posso aqui colocar mais aqui e menos aqui, aí já daria errado. Eu tenho que adicionar. Então, por exemplo, se eu tiver 3 mais 4, eu vou ter como resultado o 7. Agora, se eu tiver ainda 3 mais 4, 3 mais 4, quem é 3 mais 4? Era o valor de A. Eu adicionei a 3 mais 4 o valor de 3. E no 7, que era o B, eu adicionei o valor 3. 3 mais 4, 7. Mais 3, 10. 7 mais 3, 10. Então, 10 igual a 10. Então, seguindo esse princípio aditivo, eu posso adicionar o mesmo valor para os dois membros. Aqui nós temos 3 mais 4 igual a 7. Veja que eu também posso subtrair. 3 mais 4 igual a 7. 3 mais 4 menos 3. Observe que eu subtraí aqui 3 e no 7 eu subtraí 3. 3 mais 4 dá 7, menos 3 vai dar 4. 7 menos 4, 7 menos 3, 4. Então, ficou 4 igual a 4. Então, esse é o princípio aditivo. Então, você tanto pode adicionar como subtrair, desde que você o faça para os dois membros. Se você for adicionar, adiciona no primeiro e adiciona no segundo. Se você for subtrair, subtraia no primeiro e subtraia no segundo. Também nós temos o princípio multiplicativo, da equivalência, que é parecido. Diz o seguinte: multiplicando dois números de uma igualdade por um mesmo número diferente de zero, vamos obter uma nova igualdade. Por exemplo, 3 mais 4 continua igual a 7. Agora, 3 mais 4 vezes 3, observa que eu multipliquei esse valor por 3. Só que eu multipliquei no primeiro membro e no segundo membro. 3 mais 4 é 7, vezes 3, 21. 7 vezes 3, 21. 21 igual a 21. Então, você tem que usar a mesma operação para os dois membros. Se você fizer isso, você não vai alterar o valor da igualdade. Então, você vai obter uma nova igualdade. Isso também pode ser feito para a divisão. Veja bem, eu tenho 3 mais 5, que é igual a 8. Agora, se eu pegar 3 mais 5 e dividir por 2, veja que eu dividi por 2 o primeiro membro e dividi por 2 o segundo membro. Então, fazendo esse valor, nós temos o seguinte: 3 mais 5 dá 8, dividido por 2 dá 4. Então, ficou 4. E 8 dividido por 2, 4. Então, 4 igual a 4. Então, com isso, nós estudamos aqui a igualdade. Todos esses conceitos vão ser importantes para podermos entender a equação, que é esse o assunto do nosso próximo vídeo. No próximo vídeo, então, nós vamos começar, de fato, a estudar a equação, baseado também nesses princípios aprendidos até aqui. Então, vamos para a próxima aula. Espero você até lá e um abraço para você.